Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje, vocês já sabem, né? É dia de mais um capítulo de Old Dragon, segunda edição, da editora Buró, que a gente está destrinchando aqui no canal, né? Passando pelos principais capítulos, selecionando pontos interessantes e importantes para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo aqui, beleza? Quem está chegando agora, quem caiu de paraquedas no canal, quem começou a aventura nesse vídeo, não tem problema, tá aqui a nossa playlist exclusiva do Old Dragon, com tudo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o jogo, para ninguém se perder e depois passar a acompanhar junto com a gente toda semana um capítulo novo. Então olha só, pessoal, para a gente seguir aqui na nossa jornada e até para fins da nossa organização aqui, eu vou mostrar para vocês agora o capítulo 5, tá? Que vai tratar de equipamento, mas aqui eu não vou explorar em detalhes, tá? Eu vou só dar uma passada bem rápida mesmo. Por quê? Porque é um capítulo curto e é um capítulo bastante descritivo. Ele, na verdade, vai basicamente trazer toneladas, né, literalmente, de equipamentos, de armas, esse tipo de coisa, e trazer as estatísticas disso. Então, assim, basicamente, o que é que ele vai falar aqui? Ele vai falar de como é que funciona a questão do dinheiro para você comprar, né, moedas de prata, de ouro, de prata e de cobre, enfim, tipos de equipamento, os materiais dos quais esses equipamentos são feitos, né, materiais específicos feitos por essa ou aquela raça, se são melhores, se são piores, a durabilidade, esse tipo de coisa, tipos de arma, né, então isso tudo está bem aqui sucinto e bem descrito no texto, né, como eu falei, é um capítulo bastante descritivo, então por isso eu não quero me deter muito nele, né, e é claro, a gente vai ter aqui as famosas listas, né, de equipamento, aqui com as estatísticas das armas, aqui alguns desenhos mostrando e tal. Então, como eu falei, é algo bem direto, bem sucinto, né? Armas, armaduras e equipamentos em geral. Então, eu quero só mostrar um pouquinho para vocês de como isso está organizado, né? Para a gente poder seguir adiante e explorar com mais detalhes temas que, de fato, requerem que a gente comente um pouquinho, né? Aqui o capítulo de equipamento é isso. É só dizendo mais ou menos como é que funciona e as listas, desenhos e estatísticas de cada uma das armas, armaduras e equipamentos em geral que você pode usar no jogo, que você pode adquirir para montar aí o arsenal do seu personagem. Avançando aqui para o próximo capítulo, que é onde eu quero de fato me deter um pouco mais, é o capítulo 6, Campanha. Do que vai tratar esse capítulo? De uma maneira geral, ele vai te dar as primeiras ferramentas, as primeiras regrinhas, especialmente para você que vai narrar, que vai mestrar a aventura, de como criar um ambiente. Quais são os tipos de ameaça que podem acontecer, ou ações extras que os jogadores podem fazer em relação ao ambiente, e coisas que você precisa estar atento se você quiser, de fato, jogar uma campanha mais prolongada. Se você quiser jogar uma aventura one shot ali rapidinho, claro, você pode usar muitas coisas que estão aqui nesse capítulo, mas talvez, em prol da diversão, você até prefira deixar de lado algumas dessas regras, já que você vai jogar só uma vez ali, só pra galera brincar e se divertir. Se você quiser transformar a sua one shot, a sua aventura, em uma campanha, ou seja, uma série de aventuras, uma série de sessões com uma história mais prolongada, aí é bem interessante que você de fato aplique as regrinhas que estão aqui, porque elas de fato vão dar aquele sabor a mais no jogo, vão potencializar a diversão e colocar os personagens em situações diferentes das quais eles vão precisar superar os obstáculos, né? Então a gente vai dar uma passada geral por esse capítulo, selecionando também alguns pontos importantes para a gente comentar. Então vamos lá, pessoal. O capítulo aqui, ele vai começar com alguns conceitos básicos, tá? Mas como eu falei, é interessante você ter em mente. Então ele vai começar aqui falando um pouquinho sobre o grupo de aventureiros, né? Como é que se caracteriza isso e tal. A ordem de marcha, que vai ser basicamente muito importante e relevante se você estiver jogando uma aventura de exploração de dungeon, né? Então num corredor ali apertado, quem vai primeiro, quem vai por último. Quem já joga esse estilo de fantasia medieval já deve ter passado por isso, né? Então, está no corredor ali, define logo qual é a ordem de marcha, porque dependendo do que aconteça, talvez nem todo mundo consiga agir, nem todo mundo consiga atacar. Então é esse tipo de ideia, esse tipo de conselho que o livro começa aqui esse capítulo, né? Vai falar aqui também da questão da medição do tempo em rodadas, em turnos, etc. Aquele, né, dando aquelas informações iniciais, de repente, para quem não está muito acostumado com RPG, de como controlar isso, né? De como passar isso para os jogadores e até para você conseguir visualizar um pouco melhor as cenas, né? Mas uma coisa que eu quero me deter um pouquinho mais logo aqui no início é a questão da carga. Tá? Eu normalmente não curto muito essas regrinhas de ficar ali contando moedinha, contando quilo de equipamento, etc e tal, mas eu acho que aqui no Old Dragon isso é um fator relevante, tá? Em se tratando de se você tiver num tipo de jogo de exploração ou de gerenciamento de recursos, tá? E eu acho também que aqui eles conseguiram fazer as coisas de uma maneira mais interessante e mais condensada e que fica mais fácil de você aplicar. Então, algumas informações gerais aqui em relação à carga conforme ela é descrita aqui no Old Dragon. Primeira coisa que eu achei interessante. Você vai definir a carga que o seu personagem pode levar, ou seja, a quantidade máxima de peso ou de equipamento que ele consegue carregar sem ter nenhuma penalidade. Isso vai ser definido de acordo com a sua força ou a sua constituição. Você vai escolher o maior entre os dois. Então o livro dá até um exemplo aqui. Se o personagem tem força 12 e constituição 15, por exemplo, a carga máxima dele vai ser 15.
E aqui não são 15 quilos, tá? Esse valor da carga é uma unidade abstrata. Então ele vai trazer aqui uma tabelinha dizendo, para você ter uma ideia mais ou menos, quais são os valores de carga. Então só para exemplificar aqui, uma arma pequena e uma armadura leve, cada uma, né, representa 1 ponto de carga. 100 moedas de qualquer valor vai representar 1 ponto de carga também. A armadura grande, a armadura pesada, né? 3 pontos de carga. Então tem uma tabelinha aqui para você se organizar e conseguir encontrar facilmente qual é a carga que o seu personagem está levando naquele exato momento. Um outro detalhe que eu achei interessante é o seguinte, a mochila. Porque normalmente a mochila você vai pensar, ah tá, beleza, a mochila é só para acomodar os bagulhos lá dentro, mas ela não vai influenciar em nada. Não lembro de verdade se em outros jogos é assim, mas no Old Dragon, olha só o que eles falam aqui da mochila. O peso da mochila não acrescentará valor à carga de um personagem. E aqui beleza, né? Mas o detalhe é esse. E ainda adiciona um bônus de 5 à carga máxima carregada por ele. Então, no exemplo que eu dei aqui, do personagem que tem Constituição 15, a carga máxima que ele pode carregar é 15. Se ele colocar uma mochila na costa, ele ganha mais 5 pontos de carga, ou seja, de 15 passa para 20. Então esse é o raciocínio básico, né, da carga do personagem. E claro, aqui a gente está falando de uma situação normal. Mas o que acontece se o personagem ultrapassar o limite máximo que ele pode carregar? Bom, seja por necessidade ou por mera ganância, o seu personagem pode se deparar com uma situação em que ele precise ultrapassar o limite de carga máxima que ele pode carregar. E aí ele vai entrar no que o livro chama aqui de sobrecarga, ou seja, ele ultrapassou o máximo que ele pode levar confortavelmente, né? Vamos colocar dessa forma. E o que isso vai acarretar em termos de consequência para ele? Bom, primeiro, vai reduzir o movimento dele em 3 pontos, tá? Então, salvo engano, o movimento padrão do jogo dos humanos são 9 metros, salvo engano, e aí se você tiver em sobrecarga, você vai reduzir 3. Então, ao invés de 9, você vai andar só 6 metros. E dos anões e halflings, se não me falha a memória, o máximo é 6 em condições normais. Então, no caso de uma sobrecarga, você vai reduzir isso para 3. Se você estiver pensando, eu tô só carregando ali as coisas dentro de uma dungeon, beleza, mas se tiver um combate, se tiver a necessidade de uma fuga, isso pode fazer uma grande diferença. Mas não é só andar mais devagar o único efeito da sobrecarga, tá? Se você persistir nisso, você pode entrar no que o livro chama aqui de exaustão. Tá? Então, além de você andar mais devagar, como eu acabei de comentar, a exaustão vai trazer um efeito mecânico adicional. Qual é? Todos os testes que você fizer vão receber uma penalidade difícil, ou seja, você vai ter uma penalidade de -2 em todos mesmo. Todo tipo de teste que você fizer, se você estiver exausto, né, se você estiver nessa condição, vai ser considerado um teste difícil, né, que é um daqueles ajustes aqui do jogo, que vai representar uma penalidade de -2. Tá, e aí você já pode estar pensando, como é que eu faço para sair, né, desse estado de exaustão? Como é que eu faço para me livrar dessas penalidades e poder andar normalmente de novo? Descansando. Parece óbvio, mas eu achei interessante também uns detalhes aqui a respeito do descanso. Primeiro, para você se recuperar dessa condição de exaustão, são necessárias 8 horas de descanso. Geralmente a gente vê esse tipo de coisa associado com ferimento. Eu descanso 8 horas e recupero de ferimento. Mas aqui o Old Dragon vai trabalhar essa questão também do cansaço. Então, claro, se você está cansado, você precisa descansar. E com 8 horas de descanso, você sai dessa condição de exaustão. Mas não é só isso. Tem um outro detalhe que eu achei legal também. Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. Olha só. Tem essa questão das 8 horas, que é o padrão, mas ele segue aqui dizendo: para descansos menores de ações mais intensas, como uma corrida em perseguição ou a exploração de masmorras, é recomendável um tempo de descanso para cada 5 de atividade. Ou seja, a cada 5 turnos correndo ou explorando, é necessário descansar um turno completo. Eu não me lembro de ter visto esse tipo de regra em outros jogos de fantasia medieval nesse sentido, tá? Ou seja, o simples fato de você explorar uma masmorra, uma dungeon, que é uma parte importante aqui do jogo, vai te deixar exausto, tá? Pode te deixar nessa condição, mesmo que você não esteja, pelo menos da forma como eu entendi aqui, mesmo que você não esteja em sobrecarga. É uma atividade que vai te cansar, né? Que vai te deixar exausto. Correr, perseguir alguma coisa, explorar e tudo mais. Então, faz parte, conforme eu entendi aqui, do gerenciamento do jogo, você lidar com isso também. O cansaço da exploração, o que eu achei bem interessante. E se você achava que acabou, não acabou ainda não. Porque olha só, o livro vai continuar aqui falando essa questão de sobrecarga e ele vai trazer uma outra condição aqui que o seu personagem pode atingir, que é a condição de extenuado. O que é isso? É quando ele acumula
2 condições de exaustão, né? 2 ou mais, enfim, se ele for realmente bastante imprudente. Então pensa o seguinte, vocês estão explorando uma dungeon, então vocês estão passando ali sala por sala sem parar e tal, já estão há mais de 5 turnos explorando e não pararam para descansar, e nisso vocês estão só saqueando ali, colocando um monte de coisa na mochila e tal, não quero nem saber, pegando moeda de ouro, o que quer que seja, dando sorte de não estar encontrando monstros no caminho. Então vocês podem acumular, por exemplo, a sobrecarga, né, do tanto de pilhagem que vocês estão fazendo, e essa exploração contínua sem parar para descansar. Nesse caso, que você acumulou, no meu exemplo aqui, 2 condições de exaustão, você chega no nível extenuado, que vai um pouco além disso. E o que isso vai representar em termos de mecânica, né? Além, claro, de você andar lentamente, você vai sofrer uma penalidade ainda maior em todos os seus testes. Então, se na condição de exaustão os seus testes eram difíceis e você tinha uma penalidade de -2, se você chegar no nível extenuado, todos os testes vão se tornar muito difíceis, o que aqui nas regras do jogo significa uma penalidade de -5. Então, pensa bem na hora de sair explorando aí, sem nenhum tipo de limite, e na hora de sair colocando tudo que é bagulho na sua mochila. Pra gente fechar essa parte aqui da carga e sobrecarga, é interessante aqui ler um pouquinho do que o livro vai trazer como nota de design em relação a isso, porque foi justamente essa explicação aqui que me fez repensar essa questão da carga. Para o Old Dragon, isso é bastante importante. Olha, então vou ler um trechinho aqui do que o livro tem a falar sobre essa questão de carga. Sendo o Old Dragon um sistema no qual a administração de recursos é importante, personagens que carregam muito equipamento para dentro de uma masmorra, ou ouro na viagem de volta, podem, de alguma forma, desequilibrar o jogo. Lembre-se, personagens que tudo podem tanto a ponto de estragar a diversão de todos. Então é isso, é uma questão até de bom senso e da diversão de todo mundo. Se você está carregando 200 quilos de moeda de ouro, isso não faz diferença nenhuma em como você luta, se você está cansado ou não, perde um pouco do desafio do Old Dragon, porque como ele próprio colocou aqui no livro, é um jogo de gerenciamento de recursos. E só lembrando, isso vai servir tanto para exploração na dungeon quanto fora dela, né? Porque não é porque você saiu da dungeon que esses 200 quilos não vão passar a pesar mais nada, né? Então lembre-se dessas regras, estejam os personagens dentro de uma dungeon ou não. Seguindo adiante aqui no capítulo, ele vai passar a descrever diversos tipos de ações e situações que podem acontecer e as suas respectivas regrinhas. Aqui é uma parte que é bem direta também, então só para a gente passar bem geral aqui, a gente vai ter aqui regras para o seu deslocamento, para você escalar, para você nadar, ouvir ruídos, se esconder e tal. Todo esse tipo de situação. Como é que vai funcionar a questão das tochas, quanto é que elas iluminam e tal, se você deixar a tocha no chão e tudo mais. Ele vai dar esse nível de detalhes aqui para você conseguir dar um sabor melhor e descrever melhor as ações dos personagens, tá? Uma única coisa que eu queria chamar a atenção aqui, porque eu também não lembro de ter visto isso em outros jogos, é quando ele fala aqui da infravisão. Tem um detalhe aqui que eu achei interessante, olha só. Leitura. A interpretação dos diferentes níveis de cor não permite a visão de detalhes como letras ou números, tornando a leitura com infravisão impossível. Então você que tem infravisão aí, de repente quer ler um pergaminho lá na dungeon, no Breu Total, não vai rolar, tá? Não lembro se tem essa regrinha em outros jogos, mas acho interessante, porque tem uma galera que meio que usa e abusa da infravisão, né? Avançando mais aqui no capítulo, a gente vai ter uma outra seção que eu achei de fato extremamente útil e interessante da forma como ela foi construída aqui, que é justamente a que vai falar das masmorras, tá? O que a gente vai ter aqui nas próximas páginas é tipo um passo a passo, um guia para você conduzir a exploração de uma masmorra que eu de verdade achei muito, muito útil. Por quê? O livro vai partir do princípio da exploração baseada em turnos, tá? Então aqui, nas próximas páginas, você vai ter ali regrinhas, dicas e tal, uma maneira de você acompanhar esse passo a passo da exploração, tornando as coisas muito mais interessantes. Ou seja, quanto tempo você vai gastar no deslocamento, as ações que os personagens vão fazer, encontros aleatórios, quando eles podem surgir ou não, o tempo, né, para você controlar quanto tempo dura cada tocha, quanto tempo de luz os personagens vão ter, né, durante a exploração deles, em que turnos eles deveriam parar para descansar, e se não pararem, já vão começar a flertar ali com a questão da exaustão, que a gente comentou, né, mais no início do vídeo. Então assim, aqui o livro vai ter, olha, diversas regrinhas, e vai ter aqui tipo uma tabela, um guia, não sei, para você que é narrador, se acostumar com isso e conseguir acompanhar essa questão dos turnos, tá? Eu já dei uma olhada, isso aqui tá... faz parte integrante do guia do narrador,
que é um dos livros extras que conseguiram destravar no financiamento. Então, eu vou fazer um vídeo específico sobre esse guia do narrador e provavelmente vou comentar mais sobre essas mecânicas, tá? Mas aqui, como eu falei, tem regras simples e fáceis para você conseguir gerenciar tudo e tem dicas também, né? Então, por exemplo, como é que você vai lidar com portas trancadas, emperradas, portas secretas, faz barulho, não faz barulho, algumas coisas para você adicionar, né, um temperinho diferente nas suas partidas do Old Dragon. Armadilhas também, como é que funciona essa pegada das armadilhas aqui no Old School. Então, assim, de fato, achei regrinhas simples, mas bastante úteis que podem potencializar a diversão de explorar uma masmorra. E só pra gente fechar aqui o capítulo, a última sessão vai ser a do Contratando. Se os seus personagens precisarem de ajuda, o que eles podem encontrar aqui no cenário de Old Dragon? Basicamente, o livro vai dar 3 opções aqui, tá? Que são os especialistas, que eles vão ser especialistas, conhecedores de alguma coisa que não seja voltada para o combate, tá? A gente vai ter os mercenários, que vão ser combatentes, né? Vão ali combater em seu nome em troca de uma paga. E os aprendizes. Os aprendizes, eles podem se tornar futuros aventureiros. Então, em tese, eles vão ser de alguma das classes e tal, e vão ter um relacionamento mais próximo com pelo menos um dos integrantes do grupo, né? Justamente porque ele está ali na condição de aprendiz, às vezes nem está recebendo nada, ele vai ser meio que o estagiário ali, né? Ele está ali justamente para adquirir conhecimento a respeito daquela classe ou no mundo das aventuras de uma maneira geral. Então, basicamente é isso. E aí o livro vai trazer mais detalhes, né? Até alguns exemplos, né? de fichas, de características desses aprendizes, qual vai ser o custo disso, né? Desses contratados, melhor dizendo, né? Qual vai ser o custo disso, como é que você vai lidar com eles, como é que deve ser o seu relacionamento, né? O relacionamento do personagem em relação a esses contratados, enfim. Então, é aquele tipo de jogo que você já quer formar uma tropa, vamos dizer assim, uma caravana ou uma situação específica que você precise de ajuda externa para completar a missão. E com isso a gente encerra mais um capítulo aqui do Old Dragon, tá? Estamos avançando rapidamente aqui no livro, já estamos provavelmente mais da metade do caminho andado já, então se liga aí. Quem quiser continuar acompanhando a série com a gente, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho. Quem assistiu até agora, muito obrigado, deixa aí seu like ou seu dislike, comentário que eu sempre peço pra gente continuar trocando ideias, eu ter o feedback de vocês em relação ao jogo e ao vídeo, né, de uma maneira geral. Então, escreve aí, vamos bater papo e a gente se encontra na próxima resenha.